Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos começando mais um programa Sala de Opinião. Desde já agradecendo pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui conosco em mais um programa Sala de Opinião. E como você bem sabe, as eleições estão chegando e essas serão eleições que vão, de certa forma, ficar na história. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje aqui no nosso programa Sala de Opinião. E para conversar comigo hoje, fazer essa roda de conversa, eu recebo o nosso especialista em Direito Público, o doutor Ítalo Rodrigues. Doutor Ítalo, um prazer receber o senhor hoje aqui. Seja muito bem-vindo ao programa Sala de Opinião. Grato, o prazer é todo meu por essa oportunidade. Agradeço a toda a equipe. Muito bem. Doutor Ítalo, 2020, um ano atípico, né, com muitas, que será lembrado por muitas coisas, e uma delas eu acredito que vai ser essas eleições que estamos por passar. Serão eleições diferenciadas pelo momento que a gente está passando e com muitas mudanças, né, doutor? Com certeza. Então, essas mudanças, elas são notórias e, assim, é uma situação totalmente atípica que nós estamos passando, e para que isso ocorra bem durante as eleições é necessário cada um observarmos os cuidados necessários, cada um fazer sua parte. Para que seja uma votação tranquila e segura, né, doutor? Com certeza. Segurança em primeiro lugar. Sempre. Doutor, qual que é a importância de ir votar e os cuidados sanitários necessários a serem adotados? Porque a gente sabe que nós estamos ainda numa pandemia, né? Os números diminuíram, mas não é motivo para se descuidar. Então, quais serão esses cuidados que os eleitores terão que adotar para praticarem o seu papel de cidadão nessas eleições 2020?
Então, primeiramente, a importância do voto, né? A democracia, ela é muito importante, o país, ele é a quarta maior democracia do mundo. Então, assim, para que nós possamos exercer os nossos papéis de cidadão, cidadã, é muito importante nós exercermos essa democracia passiva, que é o exercício do voto. A votação ela é muito importante para decidirmos o futuro do nosso município, do nosso estado, do nosso país como um todo. Então, assim, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte, de dar a nossa parcela de contribuição, porque, querendo ou não, se nós não fizermos o nosso papel, existem outras pessoas que vão exercer eles por nós, né? Então, nós precisamos, sim, indicar aquelas pessoas que nós vemos que têm condições de nos representar perante as autoridades para exercer um trabalho de forma honrosa. Com certeza, até porque se a gente deixar de exercer essa função de cidadão, de cidadã, não adianta reclamar depois lá na frente, né, doutor? Sim, exatamente, exatamente. Nós exercendo essa nossa função como eleitor, né, como cidadão, nós teremos propriedade suficiente para poder cobrar do serviço público. Espero que não precise, né? Não precise, mas nós podemos opinar com mais segurança. E falando de segurança também, respondendo à segunda premissa de sua pergunta, os cuidados necessários para que todos nós devemos ter no momento da votação. Esses cuidados são os cuidados sanitários que vêm sendo noticiados, né? A utilização de máscara, o uso frequente de álcool gel ou álcool líquido e o distanciamento seguro. O TSE, ele fez uma cartilha, ele disponibilizou uma cartilha aos eleitores e está divulgando essas medidas de segurança. Além disso, o TSE também está organizando treinamentos específicos para os mesários, para que tudo aconteça da melhor maneira possível e que nós tenhamos a segurança necessária. Também está sendo veiculado um horário, nesse ano eles ampliaram o horário de votação, e aí está sendo designado o horário das 7 horas da manhã até as 10 horas, para aquelas pessoas idosas, né? Para as pessoas do grupo de risco, em especial as pessoas idosas. Então, assim, aquelas pessoas que não estão no grupo de risco, elas devem priorizar um horário a partir das 10 horas, deixando exclusivamente para as pessoas idosas irem votar das 7 às 10. Outro ponto também são sintomas. A pessoa que teve contato com pessoas que testaram positivo, ou mesmo as pessoas que estão com sintomas, febre, dor de cabeça, para não ir votar somente aquelas pessoas. Se por acaso assim, começou a espirrar nos últimos dias, contraiu uma gripe, até não sabe se é gripe mesmo, né? Evitar, né, doutor? É mais ou menos evitar, isso, né? Com certeza. Evitar para assegurar a segurança das pessoas que vão votar, dos eleitores como um todo. Doutor, o senhor falou que teve uma mudança no horário. Nas eleições passadas, o horário era a partir das 8, era isso? Exato. O horário ele era a partir das 8 e, assim, eles deixaram, o TSE deixou nessas eleições a partir das 7 horas até as 17 horas, podendo ainda se estender esse horário, né? Para evitar então, quer dizer, aglomeração. Pode passar um pouquinho das 17? Pode sim. Pode passar das 17. O senhor, na primeira resposta sobre a questão da importância do voto, o senhor explicou sobre a questão de ir votar, né, de exercer essa função. E eu me lembrei que nas últimas eleições nós tivemos um número de abstinência alto. E é um número que, se a gente pegar as últimas eleições, ele veio crescendo. Parece que cada vez mais as pessoas deixam de ir votar. Nesse momento, a gente passa por uma pandemia. O senhor acredita que esse número pode continuar crescendo em virtude da pandemia? Muita gente deixar de votar, porque não é todo mundo, né, doutor, que confia. Por exemplo, tem idosos que vão falar, não, eu não quero ir votar.
eu vou ficar aqui na segurança da minha casa. Então é um número que pode crescer muito devido a esse momento que a gente está passando, né? É sujeito a crescer sim. Os idosos, a partir de 70 anos, na verdade, fica facultativo o direito, né? O direito legal da votação, direito-dever, né? De exercer a cidadania passiva. Então, a cidadania ativa. De votar, né? Então, assim, é muito importante o TSE ter elaborado essas medidas, inclusive deixando o horário específico, né? Para que todas aquelas pessoas, para que todos nós possamos votar com segurança. Vai ser reforçado, o trabalho voluntário vai ser reforçado, vão ter pessoas para orientar com marcações na fila, né? Então, justamente assim, para não causar aglomeração, né? Exatamente, justamente para não causar aglomeração. Inclusive, a documentação apresentada, ela vai ser apresentada ao fiscal, mas o fiscal ele não irá pegar essa documentação. Justamente para evitar o contato. Para evitar o contato. E sempre com disposição de álcool em gel ou álcool líquido. A gente viu uma campanha muito bacana que foi realizada, eu acredito, pelo TSE, chamando as pessoas para trabalharem de forma voluntária nessas eleições. Dizendo que vai ser com toda a segurança possível, com algumas questões de segurança vão ser adotadas adicionais, enfim, para que as pessoas não tenham medo de trabalhar nessas eleições, porque da mesma forma que a Justiça Eleitoral precisou dessas pessoas em outras eleições, ela vai precisar agora também, né, doutor? Com certeza. Inclusive, a urna eletrônica, ela não será utilizada nas eleições de 2020. A biometria não será utilizada. Será somente a apresentação do documento pessoal, né, com foto, documento com foto, número do título de eleitor, mas para evitar o contato, a biometria, o TSE achou por bem deixar ela para as próximas eleições. O senhor falou que a urna não vai ser utilizada? A urna sim. A urna eletrônica sim. Somente a coleta só a hora biométrica. De colocar o dedo ali, essa parte esse ano, ela não vai ser utilizada. É isso. Isso. Muito não bem. Terá a coleta da biometria. Justamente para não ter o contato, né, doutor? Exato. Muito bem. Em relação à questão das mudanças na lei eleitoral, houve mudanças para essa eleição, doutor? Não houve? Como que vai ser esse 2020? Houveram mudanças, sim. Mudanças significativas, inclusive. Uma mudança assim, mais recente que nós tivemos foi uma emenda constitucional, número 107, de 2020, para poder alterar a data e os prazos da legislação eleitoral. A data das eleições, ela é uma coisa assim que está na Constituição Federal. Então, para se alterar, o TSE teve que propor uma emenda constitucional e aí alterou a data das eleições. Só que assim, as mudanças, elas não param somente pelas datas, né? As mudanças, por exemplo, dos fundos, da campanha, do dinheiro a ser pago, né? O dinheiro a ser financiado. Então, um exemplo bem prático é a quantidade de doação que um candidato pode doar para a própria campanha. Existe um limite? Existe um limite. Anteriormente, o limite era o teto de gastos. Agora, o limite para a doação própria de campanha é de 10% do teto de gastos. Então, foi assim, uma redução muito significativa. Muito bem. Doutor, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Nosso intervalo é bem rápido, não sai daí. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo.
Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião e hoje estamos falando das eleições 2020, das mudanças, da importância do voto, da importância de você exercer a sua função de cidadão. Estou recebendo no programa de hoje o especialista em Direito Público, Dr. Ítalo Rodrigues, que está aqui batendo esse papo comigo, trazendo a informação até você, para você ficar mais bem informado sobre tudo o que vai acontecer nessas eleições 2020. Doutor, agora eu queria falar com o senhor sobre a questão dos impactos do fim das coligações para as eleições proporcionais. Explica para a gente o que significa isso e o que muda com o fim das coligações para essas eleições. Então, essa foi a outra grande mudança, né, nas eleições de 2020, são o fim das coligações proporcionais. As majoritárias, elas ainda permanecem, as coligações majoritárias ainda permanecem. São as maiores, seria isso? As majoritárias, elas são para os cargos do Executivo. As eleições proporcionais são, nesse ano, para vereadores, que são eleições municipais, são para os cargos do Legislativo, para os vereadores. Na prática, o que isso significa? Anteriormente, nós tínhamos coligações de algumas siglas partidárias, alguns partidos políticos faziam suas coligações para os cargos de vereador e eles poderiam lançar candidatos, né? Poderiam registrar 200% da quantidade de cadeiras do município. Hoje, nas eleições de 2020, cada partido pode lançar 150% do número de cadeiras da Câmara de Vereadores, né, da Câmara Municipal. Qual que é a mudança significativa nisso? Em 2016, nós tivemos 430 candidatos a vereadores no município de Porto Velho. Em 2020, nós temos 630. São 200 candidatos a mais nessas eleições. É um número significativo, né? Com certeza. É um número bem significativo. E isso importa também no tempo de TV. Antes do tempo de TV, ele era para a coligação. Agora, nas eleições proporcionais, ele é para o partido. Então, assim, aqueles partidos que entram, por exemplo, na cláusula de barreira, eles não têm tempo de TV, né? E aí, por conseguinte, ele não apresenta candidato no horário eleitoral gratuito. Por isso que tem muito candidato aqui na nossa região e assim também no Brasil inteiro, mas falando aqui da nossa região, temos muitos candidatos que não aparecem no horário gratuito, no horário eleitoral. Isso mesmo. Inclusive, alguns candidatos
ao cargo majoritário. Ao cargo majoritário, ao cargo de prefeito, não aparecem no horário eleitoral gratuito, porque eles não têm esse direito, pela cláusula de barreira. Doutor, e com o fim dessas coligações, o senhor acredita que o fato de coligações serem extintas pode fortalecer, pode enfraquecer alguns partidos? Isso muda alguma coisa? Então, em uma análise prévia, assim, porque é um fato novo, né? Eu acredito que não vai enfraquecer. Por quê? Porque ainda permanece a coligação ao cargo proporcional. Então, aqueles candidatos que precisam do apoio, aqueles candidatos ao cargo majoritário, a prefeito, querendo ou não, ainda existe aquela aliança partidária ao cargo proporcional, fortalecendo, assim, o executivo, né? A legislação municipal e a fiscalização municipal por parte dos vereadores. Muito bem. E um detalhe interessante, doutor, já que a gente está falando dessa parte de mídia, de televisão, é que a campanha, de certa forma, ela vem mudando a forma de ser feita, né? Sim. Hoje nós temos aí a internet como uma grande aliada dos candidatos. E hoje a gente tem uma campanha que começou a ser feita até de forma prévia, muito antes do permitido, pela internet, né? E nesse período agora de campanha, a gente sabe que é uma poderosa arma nos candidatos se souberem usar de forma certa, né? Exatamente. Então, o limite do prazo, do período permitido, o que acontece? Existe a pré-campanha, que é antes, ao dia 26, né, que se iniciou a campanha. Existe a pré-campanha, onde o candidato ele somente não poderia pedir voto explicitamente, né, mas ele já poderia se apresentar como pré-candidato. O que a maioria fez, né, doutor? O que a maioria fez, sim, e isso está plenamente regulamentado pelas resoluções do TSE. E o que acontece? Graças à internet, graças aos recursos tecnológicos, em 2020 não está sendo assim tão prejudicial a campanha política, porque com o advento da pandemia, então assim a própria realização de reuniões, a própria realização de passeatas, de caminhadas, de carreatas, ela está sendo de uma forma bem menor, porque tem que observar todo o cuidado, protocolos, sim, né? o protocolo de medidas sanitárias a serem observadas. E assim, através da internet, os candidatos estão encontrando meios para poder levar suas propostas, né, aos eleitores. Só que uma observação muito bem pontuada pelo nosso ministro Luiz Roberto Barroso, ele é o atual presidente do TSE, e ele colocou um segundo vírus que muito se espalha, que nós precisamos combater, é o vírus da desinformação, das notícias falsas. Então, assim, as chamadas fake news, né, elas são, inclusive, um dos fatores muito combatidos e que nós devemos prestar muita atenção na internet. E é justamente nesse ponto que eu queria chegar, doutor, porque hoje a internet, longe do que já foi, hoje não é mais uma terra sem lei. Hoje existe fiscalização, existe punição, né? E a prática de se espalhar uma notícia falsa, uma fake news, hoje ela está sendo combatida e é crime, né? A pessoa que faz isso, ela pode responder por isso e deve, né? Com certeza, tanto civilmente quanto penalmente. Por exemplo, uma informação sabidamente inverídica, quanto uma informação difamatória, que é o que mais ocorre, elas estão abarcadas pelo Código Penal, né? A difamação é um crime contra a honra. Então, assim, temos que ter muito cuidado ao veicular uma informação e ao retransmitir essa informação, saber qual foi a fonte da informação. Com certeza. E o senhor estava falando sobre a questão das campanhas, reuniões. De certa forma, as campanhas, os candidatos enfrentaram algumas dificuldades nessa campanha por conta da pandemia. Menos pessoas em reuniões, menos aglomeração.
São dificuldades, né, doutor? Exatamente, são dificuldades e assim, esperamos que continuem, né? Que continuem, inclusive o Ministério Público, ele está bem presente nessas questões de medidas sanitárias, mandaram para todos os partidos algumas orientações a serem observadas, alguns alertas por meio de ofícios comunicados, né? Então, assim, nós pedimos para que tanto os candidatos quanto os eleitores façam pelo menos o uso do material necessário, da máscara, do álcool em gel. Se precisar participar de alguma reunião, que faça com segurança, né? Porque nós sabemos que o debate político, as ideias políticas, elas têm que ser, sim, passadas aos eleitores diretamente também, mas que faça isso da melhor maneira possível, da maneira mais segura possível. Porque assim, a gente sabe que a pandemia ainda não passou, né, doutor? E eu acredito que ainda deva-se, apesar que a gente sabe que tem muita gente que não está respeitando, existem as infrações, vamos dizer assim, mas a gente sabe que a gente está numa pandemia, que a gente não tem uma vacina ainda para esse vírus e que a questão de aglomeração, reunião, enfim, se feita de forma irregular, pode piorar ainda muito a nossa situação, que já não é boa. Melhoramos, mas ainda estamos longe do ideal, né? Sim, é verdade, com certeza, porque ao realizar um evento com aglomeração, uma única pessoa infectada pode ocasionar, é sujeito a ocasionar danos muito graves a uma população inteira, né? Então, assim, nós estamos, agora, recentemente, nós fomos para a 4ª fase do decreto estadual, né? Mas, mesmo assim, esse decreto, as fases, elas vão evoluindo de acordo com a quantidade de leitos disponíveis, né? Mas isso não quer dizer que o número de casos tenha baixado, simplesmente que as pessoas não estão mais precisando de UTI, né? Mas isso não é fato de longe ser um fato para que nós possamos ter assim uma liberdade de sair descuidarmos, sem, né? Exatamente, de sair sem observar as normas sanitárias. Muito bem. Doutor, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial e na sequência voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Você que está aí do outro lado, não mude de canal porque voltamos já. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela 2ª vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional.
Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa Sala de Opinião e hoje estamos falando de eleições, as eleições 2020, as mudanças, as informações que você, cidadão ou cidadã, precisa saber para votar com consciência. E hoje o nosso convidado aqui é o especialista em Direito Público, Dr. Ítalo Rodrigues, que está aqui nesse bate-bola, nesse jogo rápido, conversando com a gente, explicando o que você precisa saber para votar com consciência, exercer o seu papel de cidadão nessas eleições 2020. Doutor, a gente estava falando no bloco passado em relação à questão de irregularidades, internet, coisas que, fake news, coisas que estão sendo combatidas nesse momento. E a prestação de contas de campanha é uma forma, né, de se combater essas irregularidades. Porque a gente sabe que em outros tempos já aconteceu de dar muito problema essa questão da prestação de contas. Para essa eleição, teve alguma mudança? A fiscalização aumentou? Como estamos em relação a isso? Então, a fiscalização ela vem gradativamente aumentando, sim. Tanto é que nessa prestação de contas, nessas eleições desse ano, nós tivemos duas etapas também. Nós tivemos duas etapas de prestação de contas, que são as prestações parciais e a prestação final. A prestação parcial, ela foi dia 25 passado agora, foi o prazo limite, do dia 21 ao dia 25 de outubro. E a prestação de contas final vai ser até o dia 15 de dezembro. Esse será o prazo limite para a prestação de contas. Qual que é a importância assim, da prestação de contas dos candidatos? E que nós temos que observar. Ficar de olho. Nós, como eleitores, temos que observar. A prestação de contas são dinheiros públicos e dinheiros particulares de pessoas físicas por doação de campanhas e dinheiros públicos que vêm pelos fundos, né, pelo fundo de campanha, fundo eleitoral, que vem para o candidato para que ele possa utilizar na campanha. São gastos de campanha. Então, assim, é vedado ele utilizar o dinheiro para si, é vedado ele custear despesas próprias, né? Então, nós temos um site chamado Divulga Candi, que é divulgação de candidaturas. Nesse site você consegue verificar por eleição, por região, por cargos, por cidade, e verificar de candidato em candidato, desde prefeito a vereador, você identifica como é que está sendo gasto o dinheiro de campanha. Tanto o privado por doações, se este recebeu doações, quanto que ele recebeu de dinheiro público, de onde veio? Que foi gasto. Sim, com certeza. Então, assim, esses dados, eles são colocados todos à disposição da população. A população, ela tem acesso por meio desse site, né? Divulgação justamente para ser algo transparente, né? Exatamente, para ser algo transparente. Como um portal da transparência a nível nacional, né? De todos os municípios. Doutor Ítalo, essa prestação de contas ela é feita, lógico, após a campanha, após as eleições, né? E isso acontece mais ou menos em que data? Logo depois? Ela é feita com todos, só com quem ganha? Como é que funciona? Então, tanto a prestação ela é para todos os candidatos. Todos que recebem têm que prestar contas. Aqueles que não recebem também faz a prestação de contas negativas, que não receberam dinheiro do fundo, né, que não receberam valores do fundo eleitoral, fundo de financiamento, e prestam contas. Essa prestação ela acontece por meio do SPCE, que é um sistema que vai gerar ali um processo judicial. Ele vai para o PJE, que é o processo judicial eletrônico, e cria-se um processo de prestação de contas de cada candidato. E até o dia 15 de dezembro, tanto os candidatos que foram para segundo turno, quanto os que não foram, eles têm que apresentar ali a data limite para se apresentar
a prestação de contas final. Já foi feita a parcial, dia 25 de outubro foi a data limite para uma prestação de contas parcial. Tudo que os candidatos já gastaram, já investiram até aqui. E aí, a final vai acontecer até essa data. E o que acontece, doutor, com quem, por exemplo, não presta contas ou com quem presta e é encontrada ali uma irregularidade? Por exemplo, o candidato recebeu 50 mil, prestou conta só de 45, né? O que acontece com esses candidatos? Então, ao final desse processo, que vai ocorrer no PJE, perante a Justiça Eleitoral, vai ser julgado as contas do candidato. O candidato que não prestou contas, bem como o candidato que teve suas contas reprovadas, eles poderão ter que ressarcir aquele valor público que foi recebido. Eles vão ser condenados, né? Poderão ser condenados a ressarcir aquele valor, bem como isso ensejará na inelegibilidade dele. Ele poderá, deverá, ficar inelegível até o prazo imediatamente superior ao cargo que ele ocuparia caso fosse eleito. Isso. E se for eleito e tiver suas contas reprovadas, também... acaba ficando impedido de assumir? Sim, isso fica pode acontecer. inelegível, pode acontecer. Inclusive, tiveram alguns candidatos que ficaram inelegíveis porque tiveram suas contas reprovadas, suas contas passadas reprovadas. Essa questão da transparência eu acho muito bacana, porque o eleitor, ele pode saber de onde que o dinheiro veio, para onde o dinheiro foi, até porque o fundo eleitoral, esse dinheiro, vem de impostos, vem do povo. Sim, vamos colocar certeza. assim, né, doutor? Só que a gente que trabalha com informação, a gente acaba vendo que poucas pessoas vão atrás para ver essas... E assim, isso deveria ser muito diferente. A questão da transparência já existe, justamente para o eleitor, para toda a população ficar ciente de onde que o dinheiro veio, para onde o dinheiro foi, com a máxima transparência possível. Mas parece que ainda a população, não sei se a palavra certa é essa, não acordou ou não se importa muito. São poucas as pessoas que vão atrás disso, que dão visibilidade para isso. O senhor concorda comigo nesse ponto? Com certeza. Inclusive os veículos de comunicação, eles devem assim fomentar as informações. Por exemplo, um exemplo é o site Divulga Candi. Esse site, poucas das vezes que eu vi ele sendo divulgado, porque muitas das vezes as pessoas elas não sabem aonde que elas encontram essas informações. O próprio portal da transparência. Quantos dos cidadãos do município entram no portal da transparência para poder identificar onde é que estão sendo gastos o dinheiro público, né? Quais os investimentos que estão sendo realizados, a quantidade de gastos que está sendo realizado em cada área. Então, assim, e para o candidato, ele tem que entender também que quando ele tem o registro de candidatura aprovado, surge para ele um CNPJ, que é uma pessoa jurídica da campanha, é a campanha. E os valores que são depositados para que ele faça a sua campanha não é para o candidato, é para a campanha. E assim que a campanha eleitoral termina, quando ela se finda, se findou ali a pessoa jurídica, se findou ali a relação dele com os valores, né? Então, assim, aqueles valores que porventura tiver sobrado, elas voltam para os diretórios dos partidos políticos. Muito bem. Doutor, em relação à questão das ações judiciais, quais são as ações judiciais mais recorrentes nesse período de eleição? Então, infelizmente, infelizmente nós temos muitas ações judiciais referente a propagandas, que estão irregulares, né? Essas são, assim, ações atípicas, porque nas próprias eleições nós temos ações típicas, que é o próprio requerimento de registro de candidatura, o DRAP, que é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários. Para um eleitor ser eleitor, precisa passar por esses processos, são processos judiciais. A prestação de contas também é um processo ordinário, né? É um processo originalmente da própria campanha que ele necessita. Agora, esses processos extraordinários que nós estamos vendo
principalmente nessas eleições de 2020, são as propagandas feitas de maneira incorreta, né? Um outro ponto também são as fake news e as notícias difamatórias. Infelizmente ainda existe, é um mal que nós precisamos combater, como cidadão mesmo nós conseguimos combater, porque a partir do momento em que nós não damos tanta visibilidade para essas notícias, principalmente quando são notícias sensacionalistas, se são notícias que a manchete ela vem maior do que o próprio conteúdo, nós temos que desconfiar, nós temos que ir na fonte e nós temos que se certificar dessa notícia que está sendo veiculada, para que nós não sejamos transmissores de fake news ou de notícias difamatórias. E hoje é tão fácil a gente checar uma informação, a informação, o acesso à informação é tão fácil que não custa nada você, ao receber uma notícia, uma notícia bombástica, você não dá uma averiguada primeiro antes de passar para frente, porque, como eu disse, a notícia está muito fácil para a gente hoje, o acesso à informação está muito simples, então antes de repassar uma informação para frente, vai lá, cheque, veja em um site de confiança, em uma página de confiança, porque aí evita, né, doutor, que essas fake news sejam repassadas para frente. Doutor, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial, na sequência voltamos com o nosso último bloco do programa Sala de Opinião. Não saia daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca. Uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião, com o nosso último bloco do nosso programa. Hoje estamos falando sobre eleições. Estou recebendo aqui o especialista em Direito Público, doutor Ítalo Rodrigues. Doutor, as eleições vão acontecer, pelo menos o primeiro turno das eleições vão acontecer no dia 15, né? Exato. Está chegando. E uma dúvida que algumas pessoas têm é em relação à questão das pessoas que completaram 18 anos em 2020, o ano que nós estamos. Por exemplo, quem completou 18 anos em 2020
mas não tirou o seu título até maio, que era o prazo para tirar o título. Exatamente. Vai ficar sem votar esse ano? Infelizmente, vai ficar sem votar. As pessoas que não tiraram o título até a data limite, né, que foi em maio, poderão tirar o título por meio do site, inclusive, mas só poderão votar nas eleições de 2022. Nessas eleições, somente as pessoas que já estão cadastradas nos dados do TRE, do TSE, enfim. Quem não realizou, quem não tirou o título, quem completou 18 anos esse ano, quem não tirou o título, vai ter que pagar multa ou é só fazer o cadastro normalmente e votar? Então, terá que fazer o cadastro. Isso. Terá que fazer o cadastro. O primeiro passo é fazer o cadastro. Exatamente. O primeiro passo é realizar o cadastramento eleitoral. Por meio do site. O site do TSE, ele está permitindo as pessoas fazer esse cadastro, o pré-cadastro, né, no site, e aí a pessoa agenda um horário para ir na Justiça Eleitoral para poder apresentar os documentos e confirmar o cadastro. Uma outra questão, doutor, é em relação à questão do título eleitoral. Quem precisa tirar a segunda via do título eleitoral, ele é encaminhado para o fórum eleitoral, não, cartório eleitoral, né? Cartório eleitoral da zona onde ele é cadastrado para retirar a sua segunda via. Aqui em Porto Velho, o cartório eleitoral ele não está realizando o atendimento presencial ainda. E as pessoas estão sendo aconselhadas a entrar no aplicativo e-título. É isso, não é? Isso, porque esse aplicativo, na verdade, ele gera um título digital, né? A pessoa ela vai estar portando um título digital, mas isso também não quer dizer que a pessoa não precise comprovar a sua identificação na hora de votar, né? Então, assim, precisa levar, além do título digital, precisa levar seu documento com foto para poder se identificar. Porque, como já dito anteriormente, nessas eleições de 2020 não vai ter a biometria, a coleta da biometria. Lembrando que quem não tem o título também, o documento CNH, a identidade, são documentos que possibilitam que a pessoa possa votar, né? Exatamente, são documentos válidos, até o próprio passaporte, porque é um documento com foto, né, que comprova a identidade da pessoa. Muito bem. Doutor, como é que o senhor avalia o papel jurídico do departamento jurídico em uma campanha? Então, em uma campanha eleitoral, o papel jurídico ele é de suma importância. De suma importância, porque não é fácil, uma campanha eleitoral não é fácil, tanto para os cargos proporcionais, quanto, principalmente, para o cargo majoritário. Então, assim, o papel da equipe jurídica, ele é mais, assim, no aconselhamento. O que pode ser veiculado na televisão? Qual é a forma a ser passada uma propaganda eleitoral? Como é que eu devo realizar os meus santinhos, né? O que eu posso fazer e o que eu não devo fazer, o que eu não posso fazer, de acordo com as resoluções e a legislação eleitoral. Porque a legislação eleitoral, diferente da maioria das áreas do direito, ela é pautada em um arcabouço muito grande de legislações. Por exemplo, de 2 em 2 anos, editados algumas resoluções com forças normativas pelo TSE, e essas resoluções elas vão pautar as diretrizes das eleições do ano imediatamente seguinte, né? Por exemplo, as resoluções de 2019 que estão pautando as eleições de 2020. Então, assim, o papel do jurídico, da equipe jurídica para os candidatos é de suma importância. É de suma importância porque uma falha, um erro, pode levar, inclusive, na inelegibilidade da pessoa. O candidato ele pode ficar inelegível por um simples erro de propaganda, né? Na maioria das vezes, as propagandas elas somente são passíveis assim, de retirar do ar, de multa, mas existem também algumas orientações que têm que ser observadas sob pena de inelegibilidade. Então, imagina um candidato ser eleito ou ter o próprio pleito eleitoral
condicionado a algumas regras básicas que, se não houver o aconselhamento necessário, pode levar à inelegibilidade da candidatura, né? Então é uma penalidade muito feroz Por um mesmo, simples erro, vamos por um dizer. simples erro. Muito bem. O senhor falou sobre a questão dos santinhos. Esse é um ponto que a gente sempre fala nas eleições. A distribuição irregular dos santinhos, por exemplo, não só no período da campanha, mas no próprio dia das eleições. A gente sabe que vem eleição, vai eleição, a gente acorda, em um determinado ponto tem aquele monte de santinho na rua. Essa é uma ação, é uma das, né, que vão ser fiscalizadas novamente durante esse ano, né, doutor? Com certeza. Tanto o Ministério Público quanto a Justiça Eleitoral estão preparados para fiscalizar. O derrame de santinhos, ele é expressamente vedado. O derrame de santinhos é espalhar os santinhos, né, na frente das escolas, na frente dos locais de votação, e isso é uma prática que, infelizmente, ainda aconteceram nas eleições passadas, e nós esperamos que não aconteça nessas eleições novamente, né? Não aconteça novamente, porque, assim, além de poluir, de uma poluição, ele tem capacidade de influir um eleitor que ainda está indeciso, infelizmente, acaba por uma prática desonrosa, desnecessária, uma prática ilegal, de conseguir um voto de uma maneira suja, por assim dizer, em ambos os sentidos da palavra. Doutor, a gente sabe que ainda faltam alguns dias para as eleições. Até lá, quem for vítima, quem testemunhar uma irregularidade eleitoral, existe algum canal, existe algum aplicativo, existe alguma maneira de se fazer uma denúncia? Qual a maneira mais usada, que mais está sendo feita atualmente em relação à questão de denúncias? Como que o eleitor pode proceder diante de uma irregularidade, vamos dizer assim? Então, existe sim. Sempre existiu, né, os canais de denúncia do Ministério Público, mas a partir dessas eleições, o TSE, ele elaborou com uma equipe técnica um aplicativo chamado Pardal. Esse aplicativo, ele permite que o eleitor, ele fotografe a irregularidade e ele faça essa denúncia com o próprio celular, com uma facilidade muito grande, coisa que ele precisaria entrar em contato com o Ministério Público por meio do site, enviar e-mails. Se tornou menos burocrático hoje fazer uma denúncia. Exatamente, menos burocrático. Muito bem. Doutor, o nosso programa está acabando, mas antes eu queria que o senhor reforçasse novamente a importância do voto e a importância de todos, jovens, adultos, idosos, todos se cuidarem nessas eleições 2020. Com certeza. Você, eleitor, que tem mais de 16 anos, ainda não tem 18 anos, mas já tirou o seu título, se não tiver com sintomas, e a gente espera que não esteja com sintomas no dia das eleições, na véspera das eleições, exerça esse seu papel de cidadão, pois você já é cidadão, também é cidadão, e as pessoas acima de 70 anos, é muito importante também frisar, muitas acreditam que elas não podem mais votar porque elas já têm mais de 70 anos. E, na verdade, elas não são mais obrigadas a votar, mas elas podem sim exercer esse direito, democrático que nos é assegurado. Então, assim, reforçando para que se deixe o horário das 7 às 10 horas para aquelas pessoas idosas, preferencialmente, né? Exclusivamente e preferencialmente para aquelas pessoas que estão no grupo de risco. Então, assim, os eleitores que não se enquadram, vamos a partir das 10 horas, após as 10 horas, para poder exercer esse nosso direito de votar de uma maneira segura, evitando aglomeração, né? Evitando filas imensas. Um dos motivos muito grandes das filas, da extensão das filas, era a biometria, a coleta biométrica. Então, assim, essas eleições não vai ter também, para evitar o contato físico das pessoas naquele mesmo local, bem como para evitar também esse longo tempo de espera nas filas, né? Então, reforçando para que todo mundo
utilize máscara, álcool em gel e o distanciamento social necessário nos dias das eleições. Muito bem. Doutor, eu queria agradecer novamente pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa Sala de Opinião. Eu que agradeço. Muito bem. Gente, nosso programa está chegando ao fim. Espero que você tenha ficado bem informado, por dentro de todas as novidades para essas eleições de 2020. Infelizmente, o nosso programa está acabando, mas temos um novo encontro marcado no nosso próximo programa. Eu aguardo vocês. Até lá! Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam.